Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou Edvânio Calueto e nesse canal eu falo sobre relacionamentos, psicologia feminina e desenvolvimento pessoal masculino. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante: quais são as características da mulher ideal. Mas, diferente do que muitos outros autores se propõem a fazer, eu gostaria de abordar esse tema sobre uma perspectiva totalmente diferente e desvencilhada daquela com que estamos acostumados. Então, vamos começar o primeiro ponto por destacar as características que geralmente são comumente atribuídas à mulher ideal. A mulher ideal, do ponto de vista social, ela é submissa, ela é respeitosa, ela é parceira, ela é leal, ela é alguém que admira o seu parceiro, ela é uma mulher feminina que dá espaço à sua feminilidade para que o seu parceiro possa dar espaço à sua masculinidade, porque sabemos que quanto mais feminina uma mulher for, maior é a tendência do homem ao seu lado ser mais masculino, ou seja, os níveis de testosterona nesse homem tendem a aumentar em detrimento do baixo nível de testosterona da sua parceira. A mulher ideal, do ponto de vista moderno, e não só, acreditamente numa perspectiva até mesmo mais esotérica e um tanto arcaica, ela é sensual, ela é modesta, e quando falamos em modesta ou modestia, estamos aqui a nos referir numa mulher que sabe se vestir, por exemplo. É uma mulher que luxuosa ou então não é extravagante. É uma mulher que age sempre ou que se apresenta socialmente nas vestes certas, que não usa as suas vestes para vulgarizar a si mesma. É uma mulher que tem moderação, não só na maneira como ela se apresenta, como ela se veste, mas também na sua fala e no seu jeito de ser de uma forma geral, né? E também tendemos a idealizar a mulher ideal como sendo aquele tipo de mulher que socialmente apresenta uma personalidade, uma aparência assim, que faz uma certa alusão à castidade, enquanto que na relação, ou seja, dentro daquela intimidade que ela tem com o parceiro, ela é um pouco mais liberal, né? Então, de uma forma resumida, essas seriam as características da mulher ideal. Mas o ponto principal que eu estou aqui a pretender trazer nesse vídeo, que é o mais interessante, é cru, curto e objetivo. A mulher ideal não existe. Geralmente essas qualidades elas podem sim ser atribuídas às mulheres, mas elas não necessariamente são característicos ou da natureza da mulher. Principalmente os pontos que nós consideramos serem os mais importantes, como a submissão, o respeito e a lealdade. São aspectos que não são intrínsecos à natureza feminina, mas se nós formos na literatura, se nós formos no cinema e até mesmo no senso comum, nós vamos ouvir sempre que as mulheres são seres frágeis, seres sensíveis, seres que têm essa tendência a se submeter. Mas isso na realidade é uma mentira. Se nós observarmos as relações de uma perspectiva mais macro, nós vamos perceber que a submissão, na realidade, ela tende a ser mais uma característica masculina do que feminina. E esse é um tema comumente abordado por diversos autores, falam mais assim para um público, né, masculino, para um público mais centrado, que tem um foco mais estreito na psicologia feminina e na dinâmica dos relacionamentos em geral. Então nós percebemos que o indivíduo que geralmente tende a adotar esse papel mais subserviente, na realidade
é o homem e não a mulher. Então, por que nós falamos que o homem é quem tende ao servir e não a mulher? Porque o homem é aquele que desempenha na relação dois papéis fundamentais. É ele quem provê e é ele quem protege. E o homem, ele não pode ser indiferente às suas funções, independentemente da condição ou do contexto em que ele se encontra. Uma ideia que já é muito partilhada nas redes sociais, até em forma de meme, que diz que um homem é capaz de trabalhar durante 10 anos para alimentar a sua mulher e os seus filhos, ainda que a sua esposa permaneça desempregada. Já uma mulher, se trabalha por 2 meses, tendo o seu esposo desempregado, geralmente aí já há a possibilidade de nascer um conflito. Então, o homem tem na sua mente que ele tem a necessidade de se dedicar e cuidar da sua família, da sua mulher, mas a mulher não tem o mesmo pensamento altruísta, não partilha do mesmo pensamento altruísta. Tanto é que é muito comum ouvirmos mulheres a dizerem, mesmo aquelas mais independentes, a dizerem que o dinheiro do homem é sempre sagrado, certo? Então é mais ou menos nessa perspectiva, e esse é um ponto apenas que eu queria elucidar para termos aqui para contextualizar porque que essas características que geralmente são atribuídas às mulheres, elas não necessariamente são característicos à natureza feminina, mas muito pelo contrário, geralmente essas características elas tendem a ser usadas como ferramentas de poder para manipular e usar a bel prazer as pessoas ao seu redor, certo? Então as mulheres elas não são naturalmente submissas, mas elas em alguns casos acham útil fingir submissão para que elas possam a longo ou curto prazo subverter o poder e terem assim o homem almejado na sua mão. E o mesmo para outras características, né, como sensualidade. Sensualidade, geralmente, no senso comum, ela está muito ligada ao ato de ser liberal. Então é aquela mulher que, além de ser sedutora, ela é uma mulher fatal, no quesito de que tem sempre essa disponibilidade ou abertura para saciar os caprichos e prazeres mais íntimos do seu parceiro, na quantidade e no ritmo que lhe parecer ideal. Mas, geralmente a longo prazo, e é o que muitos homens verificam, essas características elas tendem a ser amenizadas para dar lugar a outras características, na maior parte das vezes não tão salutares ou não tão boas, pelo menos para o homem. Então, a mulher ela tende a se tornar mais rancorosa com o tempo, mais difícil, mais reclamona, em muitos casos mais ingrata com o tempo. Então são apenas aspectos que com o tempo começam a fazer jus, começam a nascer e a se desenvolver no âmago ou no íntimo feminino. Então, de forma contextualizada, esse é o ponto principal e é uma característica que os homens devem ter noção. A mulher ideal não existe. Nós podemos sim conhecer uma mulher que, primeiro, pelo menos num primeiro contato, ela nos apresenta essas qualidades. Mas um aspecto que nós como homens devemos sempre entender e saber é que a longo prazo essas qualidades elas estarão a ser mortas, estarão a ser enterradas para darem lugar a um outro aspecto da personalidade e da natureza feminina com o qual muitos homens não terão nenhum prazer ou gosto em lidar. E aí vai aumentar as reclamações e vai diminuir consideravelmente o ritmo e a quantidade de sexo que esse homem espera receber. Claramente que essas características elas estão diretamente vinculadas àquilo que nessa Raelita, pelo menos, caracteriza como o profano feminino, né? A partir desse ponto de vista, o homem tem apenas uma única opção. E essa primeira opção, ela é a reação a essa realidade que vai lhe levar a uma outra, ou seja, que vai lhe proporcionar diferentes perspectivas e lucidez para que ele consiga agir e tomar uma decisão que seja
melhor e mais conveniente para as suas próprias necessidades. Então, a primeira realização, o primeiro passo que o homem precisa fazer para lidar melhor com essas duras verdades é aceitar a realidade tal como ela é, sem ilusões. Os homens geralmente têm ilusões do tipo: existem muitas mulheres más, mas a minha é diferente. Existem muitas mulheres cozido, mas a minha é assado. Tendemos sempre a botar um voto de fé maior do que muitas vezes as nossas parceiras realmente merecem, tudo porque não queremos sentir como se estivéssemos a investir ou a empreender em um cenário que poderá eventualmente vir a não dar os resultados esperados. Por isso é que tendemos sempre a pensar melhor, muitas vezes mais do que a própria pessoa, né, sobre as pessoas que estão, ou sobre a mulher que nós escolhemos para estar ao nosso lado, do que elas na realidade são. Então, o primeiro aspecto, o primeiro passo que o homem precisa decidir e aceitar é que não existe a mulher ideal. Você vai entrar em um relacionamento e provavelmente vai entrar com essa perspectiva de que você quer uma mulher com as características que eu citei no princípio. E esse é um aspecto que você pode ter no princípio, principalmente se ela estiver encantada contigo. A mulher se encanta com o homem quando ela acredita ter encontrado um homem que de certa forma é diferente dos demais. Se calhar ele é mais consciente, tem um nível de consciosidade maior do que os outros homens. Se calhar ele é mais investido financeiramente, materialmente, intelectualmente, ou se calhar ele é simplesmente mais atraente dentro do contexto em que ele se encontra. E essas são características, todas as características que colocam o homem num patamar acima dos demais são características que servem de encantamento para a mulher. Então a mulher se encanta e nesse período, nesse processo todo, ela quer ter a certeza que, sendo quem ela é, vai conseguir reunir as forças necessárias, as ferramentas necessárias para entrar num relacionamento parecido com aquilo que ela chama de o conto de fadas, certo? Ela está encantada e ela quer se certificar que você também estará encantado por ela. Por esse motivo é que ela vai te apresentar, consciente ou inconscientemente, todas as características que idealisticamente você espera encontrar em uma mulher. Mas isso dura apenas enquanto o processo ou o período de encantamento durar. Por que esse período geralmente não é contínuo? Porque a convivência gera costume. Então, quanto mais o tempo passa, mais ela se acostuma com o tipo de pessoa que você é e mais ela desperta e mais ela percebe que na realidade você não é o super-homem que a princípio ela pensava que você era e que existem outros homens, se calhar tão bons ou até mesmo melhores do que você. E a longo prazo é isso que faz com que o encantamento diminua e que ela já não sinta aquela necessidade ardente e urgente de estar em um conto de fada contigo. Por isso é que muitas mulheres acabam ou se cansando e querer o término do relacionamento, ou então tendo um amante ao longo do tempo, ou então acabam por se tornar cada vez mais difíceis, até chegar a um ponto em que a convivência com ela torna-se quase impossível. Então, existem outras duas opções que você como homem tem depois de você ter percebido que na realidade a mulher ideal ela não existe. A primeira opção é aceitar entrar em um relacionamento, porém sabendo das dificuldades com as quais você terá de lidar. As mulheres não são fáceis e esse é um aspecto que você como homem tem de entender e aceitar. Tudo o que você quer e deseja em uma mulher não te será dado de mão beijada. A quantidade, o ritmo sexual que você provavelmente aspira a encontrar, a submissão, o respeito, a admiração, a lealdade, a parceria, essas coisas não te serão dadas de forma gratuita. E na maior parte dos casos você terá de se esforçar muito para merecer um pedaço desses aspectos sequer. Então esse é um aspecto, é um fato que você tem de estar consciente que você vai encontrar
e que a tua mulher, por mais que no princípio ela seja fácil, por mais que ela faça todas as tuas vontades, por mais que ela seja diferente das demais, como você provavelmente pode estar a imaginar, a longo prazo ela se tornará exatamente como a maioria das outras mulheres são. Uma mulher difícil, com camadas sobre as quais ou com as quais você provavelmente não irá querer conhecer. E a outra opção que você tem como um homem é seguir um caminho totalmente contrário àquilo que é socialmente esperado, uma vida de solteiro. Mas você deve entender que a vida de solteiro ela é a melhor opção se você quer evitar estresses, se você quer evitar conflitos, se você quer evitar dramas, mas ela não é a melhor opção se você é uma pessoa que tem dificuldade em ficar sozinho e ainda mais em se abster do sexo por longos períodos de tempo, certo? Então, você pode sim escolher seguir esse caminho, porque provavelmente, eventualmente, você vai ter mais paz, mais sossego, mas isso não significa necessariamente que você terá uma vida mais plena e feliz. Então você deve olhar para dentro de ti e perceber qual é a melhor opção para a tua vida, não com base no que eu estou a dizer, não com base no que você ouve outras pessoas a falar, mas com base no que você de fato acredita, certo? Então, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, é apenas um esclarecimento. Não tinha o plano de tornar o vídeo assim tão longo como ficou nesse momento, mas queria apenas esclarecer esse ponto para os homens que estão aí a pensar em entrar em um relacionamento ou que já estão em um relacionamento e acham que estão a viver o amor perfeito, contos de fadas, aquilo que vai ser para sempre o alicerce ou o ponto de felicidade. Não, 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 não. Não vai ser assim e o momento da verdade, se ainda não chegou, eventualmente irá chegar e é bom que você esteja preparado para isso. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o teu gostei, deixar um comentário e uma sugestão, se inscrever no meu canal para dar aquela força e aquela motivação e partilhar o vídeo com os teus amigos para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo, ok? Até aqui é isso, estamos juntos e até a próxima.